No vídeo anterior, já foram 2 vídeos da série, esse é o terceiro. No vídeo anterior eu expliquei o processo de build aqui, nesse diagrama. Então agora nós vamos usar a ferramenta mesmo, que no vídeo 1 eu mostrei o detalhe de como baixar, né, a toolchain. Então assim, nós temos agora instalado, eu tenho aqui instalado no meu computador, né, o meu computador é o host, tá? Essa é a nomenclatura, ele é o host, onde eu tenho esses arquivos, e o meu target é onde que eu quero, é o microcontrolador, que eu quero fazer um download da minha aplicação no target, então, mas eu uso o host. Então hoje eu tenho instalado aqui no meu host o meu GCC, né? Então que ele é o GNU Compiler Collection. Então essa é a sigla, o GCC é de GNU Compiler Collection. Então a coleção de arquivos, né, que vai fazer o processo de build, Então aqui é o link atual hoje, já expliquei bem na primeira parte, esse é o arquivo que eu instalei e garanti que está no path, né? Ok? Então é isso que eu tenho agora. Eu tenho aqui no meu host, eu tenho instalado o meu GCC, né? O meu GNU Compiler Collection e através dele que nós vamos baixar, eu vou fazer os processos. Só que eu quero mostrar agora trabalhando na janela mesmo na janela do DOS ali, né? Na linha de comando mesmo, como usar a ferramenta que é o que roda por trás dos bastidores lá na nossa IDE. É isso que eu quero mostrar. Então, vamos lá, vamos aqui para a aplicação. Vamos aqui na minha janela, eu tô com a minha janela de comando aberto, né? A minha janela de comando. Então, eu tenho uma pasta que eu criei lá, que eu coloquei a primeira aplicação, meu main.c lá, o meu primeiro bare metal que eu fiz em linguagem C, eu baixei aqui. Então, eu só fiz um CD e dei o caminho onde eu tenho, e agora eu estou aqui. Então eu vou dar um CLS só para limpar e vou dar um dir para ver o que eu tenho. Então o que eu tenho? O que importa aqui, eu tenho esse main.c. Se eu quisesse ver o main.c, eu dou um type main.c, né? A gente vê o que é uma aplicação bare metal e C que eu tenho. Então eu vou usar a primeira fase, do build, da ferramenta do build. Fazer só a primeira fase. Lembra que a primeira fase é o pré-processor, né? Ele só faz o pré-processamento. Então, primeiramente, né, vou garantir que aqui eu tenho aqui instalado realmente a minha ferramenta, o meu GCC. Então, o comando, o arquivo é arm known eab tracinho GCC. Aí vou dar espaço para ver que ele está instalado. Isso faz parte do 2 traços e escrevo version, de versão, e dou enter. Olha, apareceu a versão. Deixa eu dar um CLS, limpar a tela e repetir o meu comando aqui. Bom, eu estou com ele instalado, né? Surgiu a versão, então tá no PF, tá tudo bonitinho lá. Minha toolchain está instalada, tá tudo aqui. Ok, beleza. Então eu tenho o meu arquivo main.c. Nós vimos lá que a primeira fase do build é a parte do pré-processamento, que a gente viu que a extensão de entrada são os pontos C e a saída é ponto I. Então vamos ver se funciona mesmo. Então qual é a linha de comando? Então tem todo um critério. Qual é a linha de comando? Eu vou repetir aqui, né? Uma coisa que eu posso, para você ver também, você pode aplicar esse comando aqui e dar o help para você ver todas os possíveis atributos, os possíveis argumentos da linha de comando, né? Então você tem um help aqui, então eu dei 2 traços version para ver versão, 2 traços help para ver o help, só para ilustrar isso aqui. Então voltando aqui, então o meu comando aqui é esse aqui, ó. Então o meu comando é esse programa aqui, um dos programas da minha ferramenta. Então a primeira parte que eu quero só fazer o pré-processamento. Então eu vou colocar, nós vamos ver lá no manual, né, do meu GCC, que se você colocar tracinho, o E maiúsculo, ok? E aí eu tenho que dizer qual é a CPU. Então M CPU igual, tudo isso nós vamos ver no manual, igual a, eu tenho o meu Cortex M4, ok? Tracinho, a minha, eu só uso instruções aqui, né, no Cortex M4 MThumb. Então eu tenho que dizer isso aqui.
Vou colocar porque a minha linguagem, para ele considerar a minha linguagem standard, é a minha GNU de 2011, tá? É o mais convencional usado aí, ok? E aqui eu tenho mais um, se tiver um warnings no processo, para ele mostrar todos os warnings, é isso. O tracinho O maiúsculo é para otimizar o código, eu não vou usar, então eu coloco esse argumento e coloco 0 para não usar otimizado, ok? E aí eu coloco o meu arquivo de entrada, que é o meu main.c, tracinho O minúsculo, que é qual arquivo o output que ele vai gerar, é o main.i, ok? Essa é a minha linha de comando. Então é o meu programa aqui principal e são esses os argumentos que eu vou usar para poder fazer só a parte. Então esse estágio, essa linha de comando, ele só vai fazer o pré-processamento. Esse I, nós vamos ver lá no compilador, que ele vai fazer só o pré-processamento. Esses outros argumentos aqui são necessários porque eu tenho que informar, né? Porque esse aqui é um compilador para uma extensa gama de dispositivos e microcontroladores. Então tem que dizer que eu estou usando um Cortex, né? A minha CPU, a linguagem minha é ARM, mas é MThumb, né? Então usa só 16 bits. Meus programas em C padrão é o GNU 11. Todos os warnings, ativar todos os warnings, não otimizado. O arquivo de entrada e o arquivo de saída, o output, vai ser isso aqui. Eu dou Enter, ok? Então, nada aconteceu porque ele já rodou. Se você o der um dir para ver, então ele criou ali, ó, um arquivo .i. Então, qual é a primeira fase que eu expliquei? O que ele faz na primeira fase? Ele só elimina, ele trabalha com as diretivas, com as macros e com os arquivos header, né? Então, ele dá uma preparada, ele faz um pré-processamento do meu arquivo. Vamos ver se eu posso dar um type. Se eu der um type no main.i, o que eu tenho, né? Ó, ele é grande aqui o arquivo, mas ele pegou, eu tenho lá na minha primeira linha, eu tenho o meu arquivo header para os tipos de variáveis da linguagem C. Então ele faz aqui, ele coloca todos os types aqui, a definição de tipo, né? Ele fica, olha, ele faz bastante parte, tudo de definição de tipo. Depois, quando ele começa o programa mesmo, olha, onde ele começa o programa, o main, o que ele resolveu aquelas diretivas lá, né? Aqui ele já montou lá os endereços, já tá mais pré-processado já, olha só, já termina aqui. Então a primeira parte ele pegou os meus header, o meu header, né? Que é os standard, os tipos standard de variáveis do C, ele incluiu aqui e depois ele só eliminou as minhas diretivas define. Aí ele criou aqui, ele deu essa versão agora que é pré-processado. Então esse é meu arquivo pré-processado. Uma outra parte, uma outra variação que ele faz, então eu posso, através do meu main.c, né, vou limpar aqui, eu posso gerar, né? Eu posso gerar também um arquivo assembly só. Mas como nós estamos vendo só a primeira fase, vamos dar uma olhada no manual sobre isso que nós vimos aqui agora da primeira fase, né? Então a gente criou um arquivo main do main.c que gerou um main.i que é pré-processado. Vamos ver aqui, eu quero só ver aqui Então eu já disponibilizei lá no meu GitHub, conforme está na descrição do vídeo. Eu tenho aqui o meu manual, né, do meu GCC, ok? Então o que eu posso ver? Algumas opções lá. As minhas opções ARM, se você ver aqui, eu vou descendo ele aqui, só para se familiarizar. Então eu tenho aqui esse manual serve para várias arquiteturas, né, em vários microcontroladores. Mas aqui eu tenho, ó, minhas opções ARM começam aqui, ó. Tá? As opções ARM. Então se eu ver lá algumas instruções que eu dei, a CPU, né, a MCPU, ela está aqui na minha página. Quer ver? 356. Então aqui ele fala de bastante argumentos que eu posso usar e a 356 é onde eu tenho a minha CPU que eu vou escolher. Essa aqui são as opções ARM, né? 356. Ó, é a próxima. Olha lá, então, como diz, tracinho MCPU igual, aí você vai colocar. Olha só
quantas opções tem? Então eu tenho aqui a minha família, meu Cortex M4, vou achar ele aqui, olha, é a opção que eu coloquei, tá? Então veja que tem, né, uma infinidade de, não, uma extensa gama de opções. Então essa é só do CPU. Eu tenho também a MThumb, que ela fica na 359 aqui, ó, onde eu tenho que colocar o MThumb aqui, isso, olha, ela é simplesmente só isso, só dizer que eu estou usando o ARM mais da família Cortex e as instruções MThumb. Então assim a gente vai achar todas as opções, no manual. Então essa primeira opção que eu estou usando, né, que é só para fazer a fase do pré-processamento, eu tenho na página 35 as opções, né? Na página 35. Então o E, né, as opções aqui, ó, começa aqui bem no início do manual, na página 35, a opção que eu usei. Então ele para depois do estágio do pré-processamento. Não roda o compilador propriamente. Então eu estou dizendo, não, é o que eu fiz, ó, ele só parou só na primeira fase. Então por isso que tem essa opção. Aqui, ó, o tracinho O lá, a última dos meus argumentos, onde eu falo que é o arquivo main.i. Então assim, aqui usando, né, tá disponível o manual do meu GCC, né, do meu GNU Compiler Collection. Então eu mostrei a primeira opção de fazer somente o pré-processamento, para a gente entender aquilo que eu havia explicado até no vídeo 2, todos os estágios. Então hoje nós vamos fazer os estágios aqui na raça mesmo, aqui usando a linha de comando. Então agradeço a atenção, muito obrigado.